Então, o que acontece? Eu não sei se algum de vocês já teve algum contato com alguma planilha de Excel. Eu suponho que sim, né? Mas o que a gente vai fazer hoje é começar a falar a respeito sobretudo das funções do Excel, né? O Excel, uma planilha eletrônica, ou seja, ela é feita para você utilizar ela como um ambiente para desenvolvimento de cálculos e, sobretudo, análise desses dados que são inseridos dentro das tabelas, tá certo? Isso aqui é uma planilha, né? O que é que vai acontecer? Só mostrando rapidamente para quem nunca utilizou. Quando você vai trabalhar com planilhas eletrônicas, você nunca vai pensar em números absolutos. Então, por exemplo, aqui embaixo você tem as pastas, né? E aqui você tem as linhas, ó, linha 1, linha 2, linha 3. E aqui você tem as colunas, que são as letras A, B, C, D. Esse número 2 aqui, na verdade, eu não vou mais pensar nele como um número. Deixa eu só aumentar aqui para você ver melhor. Você não vai mais pensar nisso aqui como um número 2, mas sim como uma célula. E a partir de agora, você vai ver o endereço dessa célula aqui em cima, ó, C8. Então, toda vez que eu quiser somar alguma coisa, eu vou parar de pensar nas células ou nos números e começar a pensar no endereço das células. E, portanto, eu poderia muito bem, toda vez que você quiser fazer uma conta no Excel, né, que você quiser desenvolver aquele cálculo, você necessariamente vai ter que começar com o símbolo de igual, tá? Na hora que você digita igual, o Excel já está capturando a mensagem de que você quer fazer algum cálculo. Então, aqui o próprio Google já sugeriu para mim que, ó, sum, no caso está em inglês, sum de C8 até F8. Esses dois pontos que estão aqui, ó, é assim, ó, de C8, que é esse primeiro aqui, até F8. Eu não vou querer essa sugestão dele, eu vou fazer assim, ó. Eu vou querer botar C8, aí eu vou botar mais D8, mais E8, mais F8, certo? Dá certo, dá certo. Como é que eu coloquei aqui? Igual a C8, D8, E8, F8. Agora, tudo bem, para 4 númerozinhos, você já viu que já foi um pouco chato eu estar digitando de um por um. Eu poderia simplesmente colocar como, eu vou botar em português, não como ele sugeriu em inglês, soma, abre parêntese. Então, eu boto igual a soma, que é o nome da função, e aí eu coloco, seleciono o intervalo. Então, de C8 até o F8, tá certo? Fechou parêntese e do mesmo jeito vai dar 7, ok? Então, qual é a possibilidade de eu escrever? Eu vou de novo, ó. Esse C8 mais D8 mais E8 mais F8. Ou essa aqui, soma de C8 até F8. Perceba você que a nomenclatura aqui para a utilização do Excel, você de fato vai ter que aprender. Por quê? Porque em todo e qualquer Excel, seja aqui, seja no Excel, seja no Calc, que é lá do LibreOffice, todos eles normalmente utilizam a mesma sintaxe. Ou seja, todos vão utilizar esse mesmo jeito, esse mesmo padrão. Para você desenvolver um cálculo, você vai começar com o símbolo de igual, a função, certo? Depois do igual, parêntese, e aí o cálculo que vai ser feito. Hoje eu vou fazer vários, mas a questão é que vocês vão ter que começar a se adaptar a isso, porque primeiro vocês vão passar a vida de vocês utilizando uma planilha eletrônica, seja ela qual for, e portanto aí vai ter que aprender, tá? Eu estou mostrando as duas opções, tanto para você saber que existe, mas obviamente o padrão é isso aqui. E perceba você que agora que você colocou de C8 até F8, vamos supor que gravatas ao invés de 1, eu coloque 10. Então, automaticamente você perceba que
de 7 pulou para 16, porque eu acrescentei, ao invés do número que estava aqui, eu alterei, ao invés de 1, foi para 10, certo? Portanto, aumentou 9 números. Ou seja, perceba você que automaticamente toda a tabela está automatizada. E você não precisa mais pensar em números e agora só pensar em fórmulas, tá certo? Aqui embaixo tem um resuminho, tá? Mas eu acho que essa aqui deu para pegar, né? Não esqueçam, aqui colunas, linhas, aqui vai estar o endereço, certo? Aqui embaixo vão estar as pastas, certo? E aqui vai estar aquele menu, mas o menu eu não preciso explicar porque é muito semelhante, né? Ao dos outros, a do processador de texto, até o do apresentação de slides, tá? Mas depois a gente dá uma olhada neles. Subtração. No caso da subtração é um pouco diferente. No Excel não existe uma função oficial para a utilização de subtração, então, portanto, vai ser igual a, por exemplo, 25, ele sugeriu aqui já, ó, menos, C8 menos o D8, tá? Eu vou aceitar, se eu quiser aceitar a sugestão dele, eu só faço clicar e aí ele coloca. Teve uma coisa que eu não expliquei na pasta passada. Caso eu queira fazer a mesma coisa para todo mundo embaixo, como é que eu faço? Quando você clica na célula, perceba você que tem uma bolinha azul aqui, ó. Se você colocar o cursor nessa bolinha azul e segurar com o dedo indicador no mouse, puxar para baixo, ele vai repetir a mesma coisa nas outras células. Então, aqui não era C8 mais D8, agora vai ser C9, ou, não é mais não, é menos. C9 menos D9. C10 menos D10. C11 menos D11, tá certo? Então, o que é quando eu puxo, só vou voltar para você ver. Quando tô eu aqui, né? Clico na célula, cria-se essa bolotinha aqui, coloco o meu mouse em cima e puxo. Ele vai fazer o quê? Automaticamente você já sabe que ele vai puxar a mesma coisa, a mesma ideia do que eu fiz na primeira célula. Então, se aqui era C8 menos D8, aqui vai ser C9 menos D9. Perceba você que o número da célula muda, certo? Como você puxou para baixo, vai ser C9 menos D9. Puxou para baixo, C10 menos D10. Vamos supor que eu puxasse aqui, ó, para o lado. O que é que ia fazer? D8 menos E8. Aqui não foi C8, aqui, ó, ele não puxa o número, ele puxa a coluna. Aqui era C8, aqui vai ser D8. Quando eu puxo na vertical, o que era C8 vai se transformar em C9. Aqui ele baixa, tá certo? Então, se você puxar para a lateral, ele vai mudar a coluna. Se você puxar para baixo, ele vai mudar a linha, tá certo? Mas enfim, vou voltar aqui essa parte, tá? Mas é isso, a subtração é também muito simples. Não tem o que fazer. Só você saber que tem que começar com igual, né? E aí é bem elementar. Multiplicação. Vou aumentar um pouquinho mais ainda para ficar mais perto. Multiplicação, né? Como é 29,90 vezes 11. Então, eu sei que vai começar com igual essa célula multiplicado, que o símbolo da multiplicação é um asterisco, multiplicado por D8. Então, vai ser o C8 vezes o D8. Veja, eu vou sempre eliminar aqui, depois, caso eu quisesse aceitar a sugestão dele, beleza, mas eu não quero, certo? Eu quero mostrar tudo a vocês. Então, como é a nomenclatura, como é a sintaxe, C8, que é essa célula aqui, ó, coluna C, linha 8.
vezes, que vai ser o asterisco, D8, que é essa célula daqui. Aí o valor tá aqui. Caso eu queira completar as outras, clico aqui do lado e puxo, certo? Cuidado, depois sempre, toda vez que você puxar, o ideal é que você dê uma olhadinha. Se você já for um ninja, beleza, você sabe o que você está fazendo. Mas caso não seja ninja, seja principiante, Basic One, dá uma olhada no que você está fazendo, que pode ser que dê umas pegadinhas, tá? Vamos para a divisão agora. Olha, divisão, qual é como é que é feita a função? É com a barra, tá? Então, por exemplo, vamos dividir aqui. Igual, sempre começando um cálculo com igual, então, a célula C8 barra a célula D8. Você dá um Enter, aí vai sair o resultado. Perceba você que se eu botar aqui 10, por exemplo, nessa célula D8, ele vai ficar 32,89. É automático, tá? Então é muito simples. Eu vou voltar só para ficar certinho. Como é que faz para descer? Coloca o cursor aqui. Quando você posicionar a setinha em cima dessa bola, ela vai se transformar nessa cruz preta. Segura com o mouse e puxa para baixo. Vai dar tudo certo, certo? Se você quiser depois, ó, C8, D8, C9, D9, C10, D10, C11, D11. Ele vai repetir o mesmo cálculo que você fez na primeira célula que você tiver, né? Ele só vai repetir em cascata, tá? Então, vamos lá. Então, divisão também tranquilo, né? Então, a gente já viu adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos para somatório. Só que aqui é maior. Já pensou aquele primeiro exemplo que eu disse assim, faz um, mais outro, mais outro, mais outro. Vê quanta gente tem aqui. Vou até diminuir aqui pra gente ver. Ó, tem bem mais, né, que vai ficar mais complicado. Então, qual é a lógica de você utilizar a função soma? Igual a soma, né? Soma. Qual é a lógica? É você sempre colocar soma, a primeira célula, dois pontos, a última célula. Ele deu um erro porque ele não entrou a última célula, peraí. A última célula deixa eu digitar, C18, tá? Eu vou digitar, porque ele não entrou, pronto. Quando você coloca o intervalo, que é de C4 a C18, perceba você, C4, que é esse aqui, ó, até o C18. C18, quando você der um Enter, vai sair a numeração correta. Só para você entender, ver bem direitinho, ó. Soma de C4 até o C18. Você tem que ler assim. O intervalo aqui, qual é o intervalo? C4 a C18. Qual é essa daqui? Ele está perguntando aqui, ó, qual o segundo produto mais caro? Existem várias funções no Excel, esqueci de falar sobre isso. É o seguinte, eu mostrei para vocês, por exemplo, a função soma, né? Tanto que você escreve igual a soma, tarará, tarará. Aqui no próprio Excel vem várias funções, ó, soma, média. Nesse íconezinho aqui de somatório, existem várias funções, isso aqui são atalhos, tá? Então, ó, soma, média, conte número, máximo, mínimo. Se você clicar em todas, vai ter uma infinidade de funções, certo? Sempre eles lançam novas funções. Então, é o seguinte, todo mundo sabe, se a gente vai aprender todas, não, ninguém é maluco, mas a gente vai aprender algumas, as mais frequentes. A ideia aqui, como ele está perguntando qual o segundo produto mais caro, é utilizar uma função chamada maior. Em primeiro lugar, ele pergunta qual o total que essa pessoa aqui vai pagar. Então, o total, ao invés de digitar a palavra soma, eu posso vir aqui nesse atalho e já colocar soma. Aí ele vai perguntar qual é o intervalo. Aí eu clico no intervalo. É do C3 ao C17. Selecionei, ó, C3 até C17. Dou um Enter.
Aí ele já disse que o total a pagar é 5.205. Aí ele pergunta agora, qual é o segundo produto mais caro desses aqui? No olhômetro, eu vou até no olhômetro antes. Eu acho que o mais caro que eu tô vendo aqui é esse aqui. Então, no olhômetro, eu acho que é 699. Mas eu não sei. Vamos lá, né? Vamos para o segundo mais caro. Então, existe uma função chamada maior. Maior. Aí eu abro. Eita, espera aí, deixa eu... Ó, o que é que nessa função maior mostra? O enésimo maior elemento de um conjunto de dados, certo? Ele dá a explicação ainda. Isso aqui também é frequente, todos eles dão, Excel, tal, tal, tal. Então vamos lá, igual a maior, que é o nome da função, eu tenho sempre que abrir o parêntese e colocar um intervalo, né? Que é o mesmo intervalo lá de cima, mas eu vou selecionar de novo, que é do C3 ao C17. Só que nesse caso, ele está pedindo o segundo mais caro. Ele não quer o mais caro, que é o máximo. Ele quer o segundo mais caro. Então, eu vou botar ponto e vírgula 2. O que quer dizer ponto e vírgula 2? É o segundo. Se eu quisesse o terceiro, eu colocaria ponto e vírgula 3. Mas não é, é o segundo. Ponto e vírgula 2, eu fecho parênteses e dou Enter. Aí ele vai dizer, ó, 699. Se eu colocar aqui 3, ele vai botar 659, que tá aqui, ó, 659, certo? Aí eu acho que o quarto é esse 429. Vamos lá. Vamos pro quarto. Quarto. Não, é 599. Tava embaixo, ó. Eu nem tinha visto, tá? Mas enfim, ele quer o segundo. Eu vou colocar o 2 aqui, ó. Certo? É esse. Qual o segundo produto mais caro? É esse. Eu vou perguntar, eu vou fazer outra pergunta, ó. Qual o segundo produto mais, eu vou botar aqui, ó, barato. Aí, eu vou, no mesmo jeito que eu tenho a função maior, eu vou ter a função menor, igual a menor, ó, o enésimo número do conjunto de dados. Então, de novo, eu vou botar o intervalo, ponto e vírgula, 2, certo? Dou um Enter e vai ficar 89. Então, o segundo mais barato é 89. Vamos procurar. O primeiro, então, é esse 49 e o segundo é 89. Tá aqui, beleza. Certinho. E o terceiro, eu tô vendo aqui pelo meu olhômetro que é 99 e tem dois que é 99, tá? Beleza. Foi até bom porque aí eu quero formatar isso aqui com vocês, ó. Caso eu queira deixar do mesmo jeito desse daqui de cima, como é que eu coloco a linha de grade, né? Que tá sem linha de grade, tá? Como é que eu coloco? Eu venho aqui, ó, linhas de grade, tá? Já ficou. Vamos supor que eu queira colocar um verdinho. Eu coloco aqui, coloco, sei lá, um verde. Bem, para ficar mais clarinho, né? Como é que eu faço para colocar esse cifrão, R cifrão? Aqui em cima vai ter, ó, um atalho, formatar como moeda, né? Aí a mesma coisa lá do outro, negrito, acho que é um pouco maior, né? Certo? Aqui tá como Arial 12, pronto. Ficou formatado. Eu acho que é bem intuitivo, muito parecido com os outros, né? Então aqui eu tenho um atalho para o R cifrão e aqui eu tenho um atalho para bordas de linha de grade, tá? Não esqueça, aqui eu coloquei o segundo mais caro com a função maior, aqui o segundo mais barato com a função menor. Vamos para a média. Aqui, próxima, eu coloquei uma tabela, ó, tabelinha. E aí eu pergunto, qual o total a pagar? Aí, de novo, venho para cá, soma, seleciono o intervalo, né? Faltou o primeiro lá de cima, certo? Do C3 ao C17, tá? Dá 5.205. Então, soma de C3 a C17. Qual é a média?
A média é a soma de todos dividido pela quantidade de números, né? Só que aqui eu poderia digitar ou eu já tenho aqui um atalho. Não esqueça de quando você estiver utilizando o atalho, você clicar, ó, dentro da célula que você quer que vá o cálculo. Nesse caso é a célula C19. Você quer que o cálculo venha para C19. Ou então eu coloco aqui e aí eu venho para o atalho e coloco média. Aí, de novo, a média da C3 a C17. Quando eu clicar no Enter, então quem é? O que é que eu encontrei aqui? Ó como é. Média de C3 a C17. Em português, tem que ter o acento. Se você não colocar o acento, vai dar bronca. Então, média igual a média de C3 a C17. Eu poderia colocar igual a average, que é média em inglês. Aí eu abro parênteses, mesma coisa. Seleciono o intervalo que é para colocar, tá? Então vai dar a mesma coisa, tanto faz. Ah, ele já jogou para média. Ele traduziu, eu coloquei média aqui. Aqui eu tinha colocado average, mas ele colocou média. Não esqueça, o Excel, se você, vou abrir aqui eu vou colocar assim, ó, funções, português, inglês. Eu vou botar Excel só para ficar mais simples. Ó, se você abrir todas as funções, vamos lá para essa da média. Ó, média, a função dela em português é média com acento, em inglês é average, e aí é uma função estatística que retorna a média retorna a média dos argumentos. Vamos para a função soma, que está aqui pertinho, né? Na letra S. Ó, em português é soma. Cadê? Em português é soma. Em inglês é sum. É uma função matemática e trigonométrica, soma seus argumentos. Ok? E por aí vai. A gente vai utilizar ainda várias hoje. São inúmeras, centenas, tá certo? Vamos usar todas? Não. Vamos usar algumas das mais utilizadas. Mas não esqueça, se você tiver, pode ser que você pegue algum computador que não consiga entender, então você vai ter que colocar em inglês, tá? Não se preocupe. Nesse caso aqui, o Google já mudou até, eu botei em inglês, mas ele também entendeu, mas ele automaticamente já colocou tudo em português, tá? De novo, média de C3 até C17, certo? Se você errar um número, dá bronca. Ou uma letra, um acento, um parêntese, sempre vai dar uma bronca. Vamos para esse aqui agora. Mudando para um outro cálculo, né? Que a gente vai fazer agora. Seguinte, aqui eu tenho alguns produtos, janeiro, fevereiro e março. Aí a gente vai para onde? Para o total do trimestre. O total do trimestre, obviamente, é a soma deles. Então, eu já venho aqui, eu já sei que tem uma função soma aqui, seleciono os 3 meses anteriores, de D4 até F4, beleza? Certo? Aí, qual é o máximo? Aí é diferente, né, daquele maior que a gente botou. Eu tenho a função máxima aqui, ó, ou eu posso digitar, que dá no mesmo. Eu vou digitar só para você não achar que eu tô só usando atalho. Máximo com acento, tá? Função máxima, ó, e ele até diz, ó, valor máximo de um conjunto de dados. Aí você tem, obviamente, que abrir o parêntese, igual a máximo, abre parêntese, seleciona o intervalo, ele que está perguntando qual é o máximo dos 3 meses. O máximo dos 3 meses é de D4 até o F4, certo? É o 5.696. Quem é o mínimo? Igual a... Tem também a função mínima. Peraí, deixa eu só para vocês verem. Tem uma função chamada mínimo. Vamos lá. Vou digitar.
função mínimo, ele já dá, ó, de um conjunto de números. De novo, seleciono e dou Enter. O mínimo é 4.500. Qual é a média? Aí agora eu vou botar aqui de cima, média. Você pode digitar também. Seleciona, Enter. Então, isso aqui é a soma do total do trimestre. Essa aqui é o valor máximo. Esse daqui é o mínimo. E esse daqui é a média, tá? Se eu quiser colocar para todas as linhas abaixo, eu posso selecionar esses 3 valores. De novo, coloco o meu cursor aqui nessa bolinha e puxo. Automaticamente todos serão preenchidos, certo? Então, assim, aparentemente não é assim, não é, eu não vejo muito problema. Ó, só para você, é porque eu vou apagar isso aqui de baixo, senão ficou uma poluição visual muito grande e vocês que estão aí do outro lado não. Vou aumentar ao máximo. Ó, esse daqui foi a soma do D4 ao F4, função máximo de D4 a F4, função mínimo de D4 a F4, função média de D4 a F4. Perceba você que a função máximo é diferente da função, cadê? Qual é o segundo mais caro? O segundo mais caro é a função maior. Normalmente eu utilizo maior quando eu quero saber qual o segundo maior, qual o terceiro maior, né? O máximo não, o máximo já é tipo o topo. Agora, se eu quisesse botar aqui na função, peraí, nessa função aqui, o máximo, eu colocaria o 1. Mas aí quase ninguém usa desse jeito. Você pode utilizar. Porque se você vai utilizar com 1 aqui, é melhor você utilizar o máximo, né? Entendeu, né? Então, vamos voltar para lá. Então, é isso. Você já sabe, ó. Eu vou falar. Função soma, função máxima, mínimo, média, maior, menor, né? Vamos adiante. Tá tudo selecionado? Coloca aqui formatar como moeda, certo? Aí, por exemplo, se você, ó, tem uns que ficam aqui, aí se você clica aqui do lado e dá 2 cliquezinhos, ele automaticamente formata. Quiser fechar, fecha. Quiser abrir, dá 2 cliques ou puxa. Se eu puxar, ele vai abrir, tá? Aqui em cima. Mesma coisa a linha. Se eu quiser puxar, ou se eu quiser formatar, se eu der 2 cliques, ele automaticamente vai ficar no tamanho correto. Já vou para outra, tá? Outra função. Função desconto, agora. Deixa eu diminuir o tamanho. De novo, aqui eu tenho uma lista de produtos com os valores e aqui as quantidades. A pergunta, vamos começar a melhorar e incrementar e tornar os cálculos um pouco mais complexos, mas a gente vai fazer bem devagar e pode repetir quantas vezes forem necessários, tá? Então vamos lá. Eu tenho o feijão custa R$5, eu vou comprar 24 sacos. Vamos supor, né? Então, qual o valor da compra? Então, o valor da compra vai ser igual a 5 vezes, ele já sugeriu aqui, eu vou aceitar, certo? 5, quer dizer, C3 vezes o D3. Beleza, tá tudo certinho. Dá 120. Agora vamos lá. Eu quero dar um desconto aqui em cima desse valor de 15% do total. Como é que eu faço, o que quer dizer, quanto é 15% de 120? É igual a isso aqui vezes 15%. Agora acho que vai ficar mais fácil. Ó, 15% de 120 é 3 vezes 15%, é 18. Acho que agora tá mais fácil de entender, né? Deixa eu só aumentar o tamanho para vocês verem bem de pertinho. Ó, isso aqui é o valor lá que você vai pagar de feijão, né? Certo? Quem é essa célula? É 3. Quanto é 15% de 120, que é o E3?
15% de 120 é 3 vezes 15%, certo? Então, até aí eu acho que tá dando para entender direitinho, né? Agora, só que é o seguinte, eu quero que nessa célula daí fique não só 18, mas fique o valor que o cidadão lá vai pagar no caixa, né? Eu quero 18 menos 120. Como é que eu faço aqui? Isso aqui eu sei que é 18, ó. Eu vou isolar isso aqui. Isso aqui é 18. Eu vou colocar isso aqui como? Eu vou colocar o E3, que é 120, menos o 18. Tá dando para entender agora? Acho que fica mais fácil, né? Assim. Mas perceba você que você não vai mais pensar, você vai pensar nas fórmulas. Certo? Acho que tá dando para entender, né? Vamos adiante. O mais caro, vou diminuir para a gente enxergar tudo, ó. Eu tenho de novo vários produtos e eu tenho os preços. E aí o que acontece? Aqui eu quero o total a pagar. De novo, o total a pagar é a soma, né? A soma de quem? Desse intervalo aqui, de C3 a C17. Até aí tudo igual. Qual é o mais caro? Eu já mostrei para vocês. O mais caro é o máximo. Quem é o máximo desse intervalo aqui? C3 a C17. É 899, certo? Quem é o mais barato? Eu vou botar aqui mais barato. Barato. Do mesmo jeito que tem o máximo, tem o mínimo, né? Então, vamos lá. Mínimo do intervalo C3 a C17. Dou um Enter, dá 49. Só para ajeitar. Acho que aqui é isso. Aí, como é o mínimo, eu vou botar uma corzinha diferente, tá? E aí, vamos, né? Então, aqui, ó, só para deixar claríssimo para você enxergar bem direitinho. Aqui foi o somatório. Aqui foi o máximo, que é o mais caro. E aqui foi o mínimo, tá? Pronto, vamos lá. Bora fazer esse aqui. Diminuir o tamanho, como sempre, para a gente ver tudo. Eu tenho uma série de contas e aqui do lado tem dizendo, ó, total de contas, soma das contas de cada mês. Saldo, salário menos o total de contas. Vamos fazer. Aqui em cima eu tenho o salário das pessoas que ela ganha todo mês. 500, 700, papapá, o salário que ela ganha. E aqui embaixo eu tenho as contas que ela tá ganhando. Água, luz, escola, IPTU, IPVA, shopping, combustível e academia. Aí aqui ele pergunta qual é o mínimo dessa parte em azul, tá? O mínimo das contas que devia ser assim, qual o valor máximo das contas a serem pagas. Já está digitado desse jeito. Acho que eu diminui. Mas qual o valor máximo? Aí eu venho, coloco assim, ó, qual o máximo dessas aqui, ó. Qual o máximo de C3 a C13? É 300. Deixa eu só aumentar um pouquinho para a gente ver, ó. Qual o valor máximo? E de fato é 300. Qual o valor mínimo? Aqui tem um. Qual o valor mínimo? De C3 a C13. 10. Beleza, tá aqui. Aqui pequenininho, né? Tá ótimo. Agora vê bem. Imagine você numa empresa com centenas de cálculos para fazer. Isso aqui vai ser muito mais complexo de fazer no olhômetro, certo? Qual o valor médio das contas a pagar, né? Então, a gente vem aqui, média, seleciona, de C3 a C13 e dá um Enter. A média das compras é 90, né? Qual é o total de contas, dessas contas a pagar? Quer dizer, qual vai ser o somatório delas? Soma de C6 a C13.
certo? 700 e você vai pagar por mês 725, sendo que você ganhou 500. Você está no vermelho. Então, o seu saldo é esse valor daqui, que é o 750, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma conta, né? Igual a esse valor aqui, que é 725, menos 500, que é o que eu ganhei, o meu salário. Deu 250. Seguinte. Ótimo isso ter acontecido pelo seguinte. Aqui nesse 250, primeiro, eu vou formatar essa célula aqui, esse número, para ele se transformar em um número contábil ou financeiro. Eu acho que eu vou botar contábil porque vai ser em cifrão, né? Perceba, eu vou só voltar porque eu acho para você ver bem direitinho. Peraí, deixa eu aumentar aqui, você vai ver bem direitinho. Eu queria saber se esse número aqui, esse saldo final, ele é negativo, porque eu tô tendo 725 de conta a pagar, mas eu só recebi 500. Você está percebendo que esse número aqui é negativo, né? Então, eu quero que ele seja negativo. Para ele ser negativo, eu tenho que formatar ele. Aí eu venho formatar, número. Aí esse número pode ser um número normal, uma porcentagem, um número científico. Aí, no caso dele ser um número contábil, ele vai ter um cifrão antes. E ele vai colocar entre parênteses os negativos. Se for financeiro, ele não coloca o cifrão. Se for moeda, ele vai ficar sem, também sem o parêntese. Eu vou botar contábil, porque eu quero que ele me mostre que é negativo. Tá? Beleza. Agora, peraí. Por que ele não tá... Por que ele não tá em parêntese? Ops, peraí. Tá acontecendo algo. C17, que é esse valor, menos 500. Porque, vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz... Tá incontável. Deveria ter ficado negativo, né? Vamos ver. Professora, a sequência da célula atrapalha o cálculo? Porque Trabalho. no caso o C17 é maior, então não vai ficar negativo, porque o C4 é menor. Tinha que ser C4 menos Ah, C17. obrigada. Muito bem. Você. Valeu. Muito obrigada, viu? Eu errei. Quem falou aí? Obrigada. É Foi a Ana, é? Nacelle. Valeu, Ana. Aí vê bem. Deixa eu só botar aqui que não tá. Aí vê bem. Beleza, eu podia muito bem fazer assim, ó. Selecionar todos eles e botar para todo mundo, certo? Já deu certo aqui para todo mundo. Deixa eu só botar todo mundo centralizado. Tranquilo, né? Agora eu queria fazer uma coisa com vocês. Mostrar para vocês que existe um negócio chamado formatação condicional. O que é essa formatação condicional? É o seguinte, eu posso modificar as cores, pedir automações dentro de uma célula. No momento, vamos supor que o número é maior que zero, menor que zero. Se ele for positivo, negativo, eu posso sair fazendo um bocado de regras. Isso já tem dentro do Excel, obviamente. No Excel tem tudo, não precisa nem você perguntar se tem, porque tem. Lá, eu volto a dizer, a suíte Excel é a planilha eletrônica mais robusta que existe. No Google também a gente já tem essa função. A única coisa que o Google se sobrepõe ao Excel é que é gratuito, né? Mas aqui já tem essa função. Então, vê bem, eu posso aqui fazer uma formatação condicional, tá aqui, ó, formatar de novo, formatação condicional, eu vou clicar em cima, vai abrir essa janelinha aqui, ó. Aí você perceba que eu tinha colocado já o cursorzinho na célula, ativei a célula C18, né? E aí eu vou colocar assim, ó, aplicar o intervalo C18, quando o texto for maior que, tá? Maior que zero, aí eu vou colocar aqui, ó, o valor. Aí eu vou digitar zero. Aí ele vai colocar esse verdinho que já tá, concluir. Quando for, aí eu vou adicionar outra regra. Quando for o C18 for menor
que eu vou botar de novo zero, menor que zero. Ele vai botar o vermelhinho, que é para dizer que tá um rosinha assim, certo? Então, quando eu puxar agora, vou fechar aqui, né? Quando eu puxar para todo mundo, ó, ele vai encontrar onde sobrou dinheiro e aonde faltou dinheiro. Porque o cidadão ganhou mais do que, né? No caso dele tá em vermelho, é porque certamente ele ganhou menos, ó, que ele ganhou 700 e aqui tinha 758, tá? Então, e aqui ele ganhou 654 e gastou 641. Bem, mas isso é besteira porque a ideia mesmo é você utilizar a formatação condicional. De novo, formatar, formatação condicional. E aqui, vamos dar uma olhadinha nas outras regras que existem. Você pode ou aplicar um intervalo, né? Se eu quisesse fazer essa formatação nesse intervalo todinho aqui, peraí, vamos supor que eu não quisesse fazer só numa célula. É porque eu fiz só em uma, tá? Mas se você quisesse fazer do C18 ao H18, tá? Como são essas células aqui que estão selecionadas. Ó, tá do C18 ao H18. Ao invés de fazer só para uma, como eu fiz e puxar, eu poderia ter feito para todos ao mesmo tempo, certo? Mas enfim, aí formatar, cadê? Formatação condicional, aí adicionar outra regra. Ou eu coloco um intervalo ou uma célula, né? Tanto faz. Aí formatar se a célula, aí está vazio, não está vazio, contém texto, não contém texto, é data, é maior que, é menor que, é igual, né? Ou você pode colocar uma fórmula personalizada, tá? Então, existem essas possibilidades e aqui o padrão de formatação que você quer que seja inserido, segundo a regra que você colocou, tá? Então, depois vale a pena dar umas mexidas aí para vocês fazerem novas coisas, tá? Mas deu tranquilo, né? Essa daqui também tá tranquilo, né? Então, vamos adiante. Deixa eu só ver que eu acho que pulou uma. Contas. E depois de contas vai ser, acho que contas 2. É isso aí. Vamos para conta 2. Aí, ó. Eu tenho aqui os nomes de algumas pessoas, o salário bruto, INSS e a gratificação. Aí ele pergunta, ó, o INSS. Aí você vem aqui e diz assim, multiplicar o salário bruto por INSS. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Igual ao salário bruto, que é o D5, vezes o INSS, que é 10%, igual a 85,13. Beleza. O que é a gratificação? Aí tá aqui embaixo, é multiplicar o salário bruto vezes o GRAT 1, igual ao salário bruto vezes GRAT 1, que é 9%. Também tranquilo, certo? E qual é o salário líquido? É o salário bruto, tá aqui escrito, né? Mais a gratificação menos o INSS. Vamos lá. Igual ao salário bruto mais gratificação, esse aqui, mais o INSS. Não, menos, né? Menos. O último é o menos, tá? Tá vendo? Esse negócio de Excel é maravilhoso de planilhas, mas para você errar, apareçam de acordo com cada planilha. Já está formatado, né? Formatar os números para que eles apareçam de acordo com a planilha dada. E tá tudo formatado. Vê bem direitinho quais são as fórmulas que foram acrescentadas. Aqui é o E5 vezes o D5 vezes o E5. O E5 vezes o F5. O D5 vezes o F5. E aqui D5 mais H5 menos G5, tá? Então, tudo bem. Também tranquilo, né? Estamos caminhando, certo? Vamos adiante.
Aí vê bem, essa daqui tem o seguinte. Eu tenho uma papelaria, várias canetas, quantidades e preços. O total, e aqui tem o total em reais e o total em dólar. Só que o valor do dólar, essa aqui é legal vocês darem uma olhada, presta atenção. O total do dólar está parado aqui, ó. Ele é essa célula aqui. Eu não vou mais multiplicar por 5,2. Vamos só ver quanto é que tá o dólar, que eu nem me lembro mais quanto é que tá. Peraí, aqui, ó. Aí eu boto aqui dólar. Dólar. 4,96. Eu alterei aqui, tá? Botei 4,96. Perceba você que está travado, o 4,96 está travado na célula C2. Isso é muito importante que eu vou falar agora, porque depois eu vou fazer outras contas e toda vez que tiver travado, a gente vai utilizar agora um artifício dentro do Excel que é o cifrão. Toda vez que eu quero travar, você vai ver agora, ó. Se eu quiser saber aqui o total da caneta azul, 500 unidades, a 15 centavos cada uma, é tudo isso aqui ilustrativo, né? Mas eu faria assim, ó, igual a esse valor de 500, né, unidades, vezes esse, então seria C5 vezes o D5. Dei Enter, deu R$ 75. Quanto é R$ 75 em dólar? Aí eu vou fazer igual a 75, é dividido. Primeiro que é dividido, e depois é o seguinte, isso aqui foi até bom isso ter acontecido. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês olharem. Ó, tá vendo que aqui tá R cifrão, né? E aqui tá pedindo em dólar americano. Seguinte, do mesmo jeito que a gente fez lá o formatar número, a gente aqui também vai formatar, ó. Formatar, aí vem para aqui para baixo, ó, moeda, certo? Ou lá embaixo, moeda personalizada. Tá vendo, né? Moeda personalizada. Quando você clica, aí você vem aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá dólar. Dólar, cadê? Deixa eu ver se é dólar americano que tá escrito. Dólar. Gente, como tem dólar? Ave Maria. Acho que ele tá logo em cima, professora. Eu nem vi isso. Ah, é lá em cima mesmo? Ah, é dólar americano, é o primeiro de todos. Ó, aplicar. Valeu. Ó, nesse caso aqui é só o cifrão mesmo, não tem esse, certo? Então é o seguinte, percebeu, né? Formatar, número. Aí ao invés de você vir aqui para esse, você vem lá para baixo e faz moeda personalizada. E aí é o, né, logo em cima, tá? É o tal dólar americano, ok? Aí depois real e aí tem os outros. Pois bem, então beleza. R$ 75 são 15 dólares e 12 centavos, né? Vê bem, agora é onde está o pulo do gato que eu vou fazer agora. Preste atenção. Tem gente que já estudou isso aqui, mas tem outras pessoas que não estudaram, então preste atenção. Se eu quiser puxar aqui, quanto é que tem aqui? C5 vezes o D5, né? Se eu quiser puxar aqui, o que é que vai acontecer? Tudo certo. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo 500 vezes esse, C5 vezes o D5, C6 vezes o D6, C7 vezes o D7 e assim sucessivamente. O que é que vai acontecer aqui? Aqui é diferente. Aqui é o seguinte. Vamos lá. Para você ver bem direitinho. Deixa eu só diminuir o tamanho da planilha. O que é que tem escrito aqui, ó, nesse daqui? É o E5, que é esse valor aqui, dividido pelo C2, né? Então, esse E5, quando vier aqui para baixo, se eu puxar ele aqui, ó, por que que vai dar errado? Por quê? Aqui é 6 vezes o C3. Quem é o C3? C3 não existe. Perceba? Então, deixa eu puxar só mais vezes para você perceber, ó, que vai começar a dar erro. Por que que esse aqui também é 7? Aqui, ó, é 5 vezes o C2,
é 6 vezes C3. O C tá rolando, mas o C tem que estar parado aqui, ó, nesse C2. Como é que a gente faz isso? Vou apagar aqui. Para eu travar, né, no C2, eu tenho que colocar o cifrão, certo? Se eu botar o cifrão e agora puxar, beleza, entendeu? Seguinte, eu vou dar uma dica só para vocês. O cifrão, antigamente, lá antigamente mesmo, ensinavam para a gente colocar o cifrão antes da letra e depois da letra. Mas perceba você que se você bota o cifrão antes do que você quer que trave. Se eu colocar, eu não coloquei aqui antes do 2, então eu quero que trave o 2, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem. Ó, eu botei aqui o cifrão antes do 2. Isso quer dizer o seguinte, quando eu puxar, ele vai travar o 2. Ó, ele travou o 2. É 6. Aqui é o E5, C2. E6, C2. E7, C2. Quem é C2? É esse cara aqui, ó. 4,96. Seguinte, antigamente, a gente colocava sempre antes da coluna e antes da linha. Por quê? Porque quando eu puxava, eu tinha certeza. Eu posso puxar para frente, para o lado, para trás, para onde você quiser você puxar. Vai travar na C2 e não vai sair daqui de jeito nenhum. Então, eu sugiro que você coloque antes dos dois. Se você souber que você não vai querer que mude de jeito nenhum do C2, certo? Então, você coloca antes do C e antes do 2, porque aí trava a coluna e trava a linha, certo? Então, esse exercício aqui ele foi feito só e somente só para você descobrir que o cifrão, ou aí agora vai ficar E5, C2, E6, C2, E7, C2, E8, C2, e aí travou lá no C2, ó, que é esse aqui. Entendeu, né? Isso aqui você vai usar muito na sua vida, viu? Então assim, esse exercício aqui foi único exclusivamente para você aprender a utilizar essa questão do travamento de linhas e colunas utilizando o cifrão. Tranquilo, né? Agora, tranquilo, mas não se esqueça não, tá certo? E saiba como é que usa. Isso aqui pode fazer você fazer uma grande bobagem. Então, vamos adiante. Mas não se preocupe não. No caso de Ana, ela só trabalha. Quem não trabalha, não se preocupe. Você aprende e dá tudo certo. Ó, mudei. Vamos para um gráfico. Faço o gráfico. Aí eu tenho aqui as vendedoras e a quantidade de vendas que elas fizeram. O gráfico, minha gente, é a coisa mais simples da face da Terra. Você seleciona. Eu não vou colocar as legendas. Não vou colocar. Vou colocar só as colunazinhas. E aí boto inserir gráfico. Pronto. Cliquei. E aí ele já sugere um tipo de gráfico, tá? Deixa eu diminuir aqui para ficar menor. Ele sugeriu o gráfico de pizza. Mas aí você diz assim, não quero. Quero outro gráfico. Você vem aqui e clica em gráfico. E você pode mudar. Só é você clicar em cima. Eu vou colocar o de colunas. Certo? Tem como você também fazer alteração, personalizar no caso, as cores, as abscissas, né? E tudo mais. Então, os eixos aqui, ó, tem como você fazer o estilo do gráfico alterando as cores. No caso aqui, o padrão se quiser colocar a legenda em itálico, certo? A série que você vai utilizar, enfim, depois você mexe aqui, você pode alterar aqui, colocar, por exemplo, um gráfico de pizza em 3D, né? Certo? Tem como alterar aqui os percentuais. Esse aqui, com essa, né, que é um gráfico de rosca, um gráfico, enfim, aí vai. Esse aqui no caso de barras, certo?
E aí automaticamente ele pode, por exemplo, aqui se você quisesse colocar os percentuais dentro né, daqui dessas barras, pronto, acho que é aqui. Legenda de dados, é aqui, ó. Legenda de dados. Aí você pode colocar aqui, tá? Os valores exatos, né, no caso. Certo? Então, nesse caso aí, no futuro, a ideia hoje é só mostrar para vocês. No caso do Excel, eles estão utilizando como ferramenta para se desenvolver gráficos ou dashboards, que são essas apresentações gráficas. No caso da Microsoft, está utilizando o Power BI. No caso do Google, eles estão usando o Google Data Studio, certo? Só para mostrar para vocês. Então, deixa eu botar aqui Google. Deixa eu ver se Google Data Studio. Eu vou mostrar primeiro o Google Data Studio. Você abre. Utilizar. Pronto, esse veio com os dados aqui, ó. Ele está vindo automaticamente, por exemplo, se eu quiser clicar só nos Estados Unidos. Então, ele já está aqui automaticamente conectado com o banco de dados, onde eu vou buscar a interface gráfica todinha com isso aqui. Então, por isso que eu acho que não é mais tão necessário você saber detalhes de gráfico lá no Excel, na planilha eletrônica, né? Depois a gente vai ver o Google Data Studio. E no caso se você estiver falando então de Microsoft, você vai ter o tal do Power BI, tá? Power BI. Ao invés de clicar aqui em Power BI, que aí ele vai, embora seja gratuito, tá? Para você utilizar no seu, comece gratuitamente, você clica aqui. Mas eu vou colocar aqui imagens, porque aí fica mais fácil. Ó. Introducing the next generation of AI. Dentro obviamente uma ferramenta da Microsoft, sensacional essa ferramenta. O nome é Power BI e esse BI vem de Business Intelligence, quer dizer, e aqui ele está utilizando o Microsoft Copilot, né? E que ainda não está disponível no Brasil, tá? Mas talvez daqui para o final do ano vai estar. Mas a questão é, atualmente, essas ferramentas desses dados estão sendo utilizadas no caso da Microsoft no Power BI, que é uma ferramenta mais voltada a Business Intelligence. O que quer dizer Business Intelligence? É inteligência de negócio, mas a quantidade de dados é bem maior do que uma tabela dessa didática que a gente está utilizando, né? Então, entenda você, o Power BI é a ferramenta talvez mais Power BI aqui, tá certo? Mas é a ferramenta que deve ser utilizada para se fazer atualmente os gráficos mais sofisticados e não esses mais fraquinhos a gente faz no Excel mesmo, aqui, né? E não esqueça, no caso do Google é o Google Data Studio, no caso da Microsoft é o Power BI. Esse da célula congelada é semelhante àquele que a gente fez, acabou de fazer. Eu acho que eu deixei ele aqui, mas para a gente praticar. Eu tenho o valor do produto mais vezes a quantidade, né? Então, qual o valor da venda? Vamos supor que eu vou fazer por partes, até eu chegar no mais complexo, né? Então, o valor da venda, eu vou aceitar a sugestão dele aqui, que é o C3 vezes o D3. Está escrito aqui, ó, C3 vezes D3. Quanto é 15% de 120? É só eu fazer. Eu vou até fazer isso aqui bem. Eu vou isolar esse daqui e vou botar vezes 15 esse valor aqui, ó. G3, tá? Dá 18. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, qual o valor dessa venda quando eu der 15% de desconto para esse cidadão aqui?
certo? Eu não quero saber quanto é 15% daquele valor inicial de 120. Eu não quero saber quanto é 15%. Eu quero saber quanto é que o cidadão vai me pagar. Vezes quanto é que ele vai me pagar. Então é isso aqui. Vou dar um zoom para vocês verem bem direitinho. Ó, aqui eu estou colocando o seguinte. Isso aqui é o 5 vezes 24 vezes 15%. Certo? Agora, quanto é... Eu vou botar outro parêntese. Eu nem precisava desse parêntese aqui do meio, né? Isso aqui já dá 18. Então, quanto é? Como é que eu vou fazer isso aqui? Vai ser exatamente igual a 5 vezes D3 mais isso aqui. Deu para entender? Só que com um detalhe, se eu puxar, eu vou ter que colocar isso aqui, ó. O cifrão antes e depois. Eu só precisa no 3, mas eu acho melhor botar nos dois, para vocês já irem se acostumando. Tá dando para entender, né? Esse C3 vezes o D3 é 5 vezes 24. Mais isso aqui é R$18, ou seja, 15% de C3 vezes 24. De C3 vezes D3. Certo? Então, eita, mas é desconto, não é mais, é menos, tá? Ó, deu 102. O total é 120. Então, aqui é 120 com 15% de desconto. Certo? De novo, 120, que é esse valor aqui, menos 15% de desconto. Tá certo? Você pode não estar entendendo agora, mas você vai entender quando você for fazer sozinho em casa. Só é você pegar e começar a olhar as fórmulas e fazer com bem muita tranquilidade. Por que que eu coloquei o cifrão? Porque eu vou puxar agora e vai dar certo. Você vai ver, ó. Por que que deu certo? Porque eu travei aqui no G3, ó. Muda o C4, mas o G3 ele fica no mesmo lugar. Certo? Pronto. Então, ok, espero que esteja todo mundo tranquilo, né? Sem estresse, sem pânico, sem nada. Então, vamos adiante. Então, vamos lá. Agora, a gente vai usar outra função, certo? Qual a função? Se. Veja, gente, essa função aqui é super comum. O exemplo clássico dela é um boletim. Eu tenho um boletim de alunos com 3 notas, nesse exemplo aqui em particular. E aí eu tenho aqui para colocar a média. Aí a média é tranquilo, né? Que vocês aprenderam que aqui tem um atalho. Aí você faz a média disso aqui. Até aqui tranquilo, né? Média de C5 até E5. O que é que eu vou colocar aqui em resultado? Vê só. Se a média for maior que 6, o campo resultado deverá mostrar aprovado. Se a média for maior que 4 e menor que 6, agora eu falei correto, maior que 4 e menor que 6, o campo resultado deverá mostrar a palavra exame. Se for menor que 4, se a média for menor que 4, o campo de resultado deverá mostrar reprovado. Bora lá. Vamos lá para cima, tá? Então, aqui, eu vou até puxar mais para cima isso aqui, para vocês ficarem olhando. Então, seguinte. Assim para vocês verem. Se, vamos lá, igual a se, tá? Que é a função. Retorna o valor dependendo da expressão lógica. Presta atenção. Se a média, quem é a média? É o F5. Se o F5 for maior que 6, ponto e vírgula, o que é que eu vou colocar? Aprovado. Aprovado. Tá? Ponto e vírgula de novo.
se, aí eu abro de novo outro se, abre parêntese. Se esse mesmo F5 for menor do que quanto? Do que 4, né? Coloca-se reprovado. Aí, o meu último argumento é, se for maior que 6, eu boto aprovado. Maior ou igual, né? Desculpa, faltou o igual aqui, ó. Maior ou igual a 6, como tá aqui, ó. Aprovado. Se for menor que 4, reprovado. Se não for nenhum desses dois, ele é o quê? Ele é exame. Pronto, fechei e dei Enter. Agora, vamos botar para todo mundo. Deixa eu tirar essa figura daqui. Deixa eu só ver se eu preciso... Não preciso aqui de... Não preciso de cifrão de nada aqui. Eu posso até, ó, selecionar os dois e aqui puxar os dois. Já vem automaticamente. Beleza. Tá certinho, né? Só voltando para você ver como é que ficou a expressão, tá? Ó. Lê aí comigo. Se F5, que é a média, for maior ou igual a 6, como tava lá, né? Naqueles dizeres lá, daquele anunciado. Então, você vai colocar aprovado. Por que aprovado tá entre aspas? Porque quando eu quero escrever alguma coisa, isso em programação, não é necessariamente em Excel não, em programação. Se eu quiser escrever, aí eu vou colocar entre aspas. Isso aqui é um string, né? É uma palavra. Tudo isso que eu quero escrever, eu coloco entre aspas. A sintaxe é essa. Aí, ponto e vírgula. Meu primeiro argumento foi esse. Aí eu abro outro se. Se o F5 for menor que 4, coloque reprovado. Se não, coloque exame. Por que eu fechei dois parênteses? Porque esse parênteses aqui está fechando esse. E esse de fora está fechando esse daqui. Certo? Se você não quisesse botar com se, você colocaria com if, né? Se, né? Se esse primeiro, faça isso. Se esse segundo aqui, faça isso. Se não, faça esse terceiro. Certo? Eu vou adiante, viu? Tudo vai dar certo. Aí depois você pegar um negócio e estudar. Soma-se. Eu tenho aqui esse quadro, né, de quantidade, misturado com produtos e vendedor. E aí eu quero saber a quantidade de maçãs. Quer saber por que esse negócio está tão grande? A quantidade de maçãs. Então, maçã eu tenho aqui no olhômetro, né? Vai ter 9 maçãs, né? Então, vamos lá. Qual é a função que vai ter eu estar utilizando? Ele diz aqui, ó. Função soma-se. Você coloca igual, soma. Ele já dá a dica aqui, ó. Soma-se. Soma condicional de um intervalo. Aí você clica. Quando você clica, tem uma interrogação. Se você clicar na interrogação, ele vai lhe dar o que quer dizer, como é que você tem que colocar a sintaxe. Aí ele diz assim, ó, coloque o intervalo e depois coloque o critério, tá certo? E o intervalo da soma. Então é o seguinte, nesse primeiro intervalo, você vai colocar maçãs, esse intervalo aqui de maçãs, dos produtos. Esse critério, você vai botar entre aspas a palavra maçãs. E depois o intervalo que você quer somar, que é essa primeira coluna aqui. Então, como é que vai ser? Primeiro, esse primeiro intervalo aqui, ó. Do C4 ao C11. Ponto e vírgula. Sempre em Excel é ponto e vírgula, tá? Qual é o critério agora? Ó? Ele tá dando uma dica aqui, ó. Qual o critério? O critério é você vai colocar entre aspas a palavra maçãs. Tem que colocar com cifra ou com C cedilha, né?
C cedilha e a tio, né? Então, botou aspas, vai botar aspas de novo para fechar. Ponto e vírgula para, né, começar. Agora você vai colocar o intervalo da soma. Quem é que vai somar? É esse aqui, ó. Certo? Do B4 ao B11. Fechou parênteses, deu enter. Então, ele vai somar apenas, ó. Soma-se, ele vai somar todas aqui, do C4 ao C11. Toda vez que ele encontrar a palavra maçãs, ele vai somar a coluna do B4 ao B11. Eu vou dar um chute aqui e botar agora bananas, só para você ver, tá? Bananas, com S no final. 34. Por quê? Porque é 22 mais 12, tá? Aí eu vou voltar para virar de novo maçãs. E eu vou provar para vocês que vai dar errado se eu botar só o C. Aí eu vou dar um clique e ele vai dizer 0. Por quê? Porque não é C, é C cedilha. Certo? Para dar o 9 tem que ter o C cedilha. Tem que estar exatamente como está a palavra. Por escrito. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Então aqui deu enter, ficou 9. E agora a quantidade vendida por Gilzeres. Então você aqui vai verificar no vendedor onde é que tem essa pessoa aqui, né? Essa vendedora. Eu acho que é vendedora, acho que é mulher. Mas vamos lá. Igual a, abre parênteses. Não, soma-se, né? Que é a função. Soma-se, tá aqui. Quem é o intervalo? O intervalo é o vendedor. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Entre aspas, Gilzeres. Pronto. Aspas de novo. Ponto e vírgula. Quem é que vai somar? Então, quantas vendas foram efetuadas por Gilzeres? 52, tá? Se você somar aqui, pode ter certeza que vai dar 52. Depois você soma. Tá certo? Adiante. Tudo certo, né? Tudo tranquilo, caminhando na paz. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Diminui um pouquinho mais. Eu tenho aqui essa planilha de vendedores, de quantidade de carros, valor e total, valor total. O que é que está perguntando aqui? Eu tenho o nome dos vendedores. Aqui eu tenho a quantidade de carros vendidos e o valor total. Então, está perguntando o seguinte. Qual a quantidade total de carros vendidos pelo vendedor Paulo? Certo? De novo, utilizando soma-se. Deixa eu só dar um zoomzinho para vocês enxergarem bem direitinho. Qual a quantidade de carros vendidos por Paulo? Então, igual a função soma-se. Certo? A primeira é onde eu vou procurar Paulo. Então, é aqui, ó. É nesse intervalo de B3 a B24. Qual é o critério? O critério é Paulo. Ao invés de colocar Paulo agora entre aspas, porque eu não tinha de onde puxar o nome da pessoa, agora eu tenho. É a célula I4. Você ou coloca I4 ou você coloca Paulo entre aspas, tá? Paulo entre aspas, assim, ó. Mas eu vou colocar I4 só para você ver que vai dar a mesma coisa, tá? Depois eu faço com Paulo entre aspas, tá? Sim, aí agora eu coloco o intervalo da soma. Qual é o intervalo da soma? É a quantidade de carros vendidos, né? Aqui é a quantidade de carros vendidos, que eu acho que é isso aqui, ó. Então, Paulo vendeu 5 carros. Como eu coloquei, no caso, utilizando esse valor daqui dessas células, se eu puxar aqui, vai dar certinho. Certo? Vai dar tudo certinho.
Agora, vê bem, deixa eu só fechar aqui, eu vou abrir outra coluna aqui só para inserir coluna à direita. Pronto, é esse aqui, essa coluna aqui, nova, que eu abri. Eu abri agora, tá da minha cabeça mesmo, só para mostrar uma coisa a vocês. Ao invés de usar Paulo e 4, eu vou usar a palavra Paulo. Então, eu vou colocar, vou fazer mais rápido agora, tá? Igual a soma-se. Aí, eu quero o intervalo desse daqui, que é o do B3 ao B24, onde tenha Paulo entre aspas, certo? E eu quero somar aqui a quantidade de carros, né? Que é de C3 a C24. Fechei e dou Enter. Aqui eu não vou poder puxar, né, direto. Por quê? Porque aqui é Paulo, por escrito, e aqui eu posso até puxar, ó, mas aí eu vou ter que mudar os nomes. Vê bem, aqui ao invés de Paulo vai ser Maurício, com acento, Maurício, acho que tá certo. Percebeu que dá a mesma coisa? Então, no fundo, você vai escolher, mas aí fica a seu critério, tá? E aqui ele pergunta o seguinte: qual o valor total? O valor total, que é essa coluna aqui, a coluna F, que Paulo vendeu. Então, mesma coisa, soma-se. Aí, de novo, o intervalo, né? O intervalo onde Paulo. E agora eu vou botar o intervalo da soma total, certo? Paulo vendeu 9,95. Maurício vendeu 100. João vendeu 100. Samara 285. E por aí vai. Acho que deu para captar bem a mensagem, né? Desse soma-se. Certo? A gente, de novo, volta a explicar. Faremos outros exercícios. Eu só vou mostrar para vocês esse PROC-V. O que é que tem aqui nessa PROC-V? Eu tenho aqui uma tabela. Sempre imagino que essas tabelas que estão aqui são tabelas didáticas. E, portanto, no mundo real vai ser na casa das centenas ou milhares de pessoas, né? Ou de números, ou de, enfim, de registros. Então, eu tenho aqui essa tabela de 20 pessoas, onde tem a matrícula, o nome e o curso. O que é que acontece? Como é que vai ser? Eu quero que no momento que você digite aqui o número 1, vai sair o curso profissionalizante. Você vai digitar a matrícula 9, vai sair o curso de inglês, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu já sei que esse valor aqui, ó, é o F7, onde está a matrícula. E ele vai procurar o F7 e vai me voltar aqui, tá? Nesse H7, o nome do curso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar igual a PROC. Ele já dá a dica aqui, ó, PROC-V, ó. Aqui, ó, pesquisa vertical, ou procura vertical, PROC-V. Qual é a chave? Então, eu vou procurar essa célula aqui, que é a F7, aonde? Nessa tabela aqui todinha, ó, do B4, que é aqui em cima, até o B23, tá? Do B4, de novo, até o B23, tá? Então, eu vou procurar quem? A F7. E depois que eu procurar esse F7 dentro dessa tabela, eu vou voltar à terceira coluna. Eu vou voltar, tem a primeira, ele vai procurar aqui, né, em toda a tabela, esse número aqui, que eu vou digitar aqui. E ele vai voltar à terceira, por isso que eu vou colocar o 3, o índice 3, porque é na terceira coluna. Se eu quisesse que ele voltasse o nome da pessoa, eu colocaria número 2. Dei Enter, beleza. Por que que não saiu nada? Porque eu não tenho nada digitado aqui. Se eu colocar 11, digitei aqui o número 11, vou dar Enter. Aí ele vai voltar, ó, no 11, foi o Visual Basic.
Se eu colocar 19, ele vai voltar em inglês aqui, ó, em inglês, tá certo? Então, deu para pegar mais ou menos, né, a história do PROC-V. Então, só dando um zoom aqui para você dar uma olhada. Opa, peraí. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele vai procurar aqui, PROC-V, a célula, o F7, né? Que é onde está aqui esse 19. Ele vai procurar dentro daquele intervalo da tabela todinho, coluna B, C e D, quem? Eu quero que ele volte para cá, a terceira coluna, que é onde estão o nome dos cursos. Ó, é na coluna D que está o nome dos cursos. Então, toda vez que eu digitar aqui uma numeração, ele vai voltar aqui o nome do curso. Eu vou modificar aqui para vocês, e ao invés de colocar a terceira, eu vou colocar a segunda. E você está vendo que ele vai voltar, ao invés de voltar o número do curso, ele vai voltar o nome da pessoa. Por quê? Porque é a segunda que eu coloquei, tá? Mas normalmente a gente coloca, nesse caso aqui desse exercício, era para voltar o nome do curso, como está escrito aqui em cima, tá? Ó, atendendo a pedidos, eu realmente sei que não é brincadeira. Eu vou